boa noite. É sempre é um motivo de muita alegria poder responder positivamente ao convite da casa e estar aqui trabalhando para Jesus. Queridos, essa é inclusive a primeira vez que eu tenho a oportunidade de trabalhar, né, nesse horário, nesse dia. Em geral, né, as pessoas podem nos ver mais às segundas, às terças, às quintas-feiras. Nesse dia, em geral, estamos trabalhando na sala de passes. Mas que maravilha poder hoje estar aqui. Tá? Todo dia de trabalho é um dia bem-vindo. Antes de tratar diretamente do assunto ao qual nós nos propomos, tá? Há sempre duas colocações que eu gosto de iniciar os trabalhos para a gente, digamos assim, aquecer as turbinas, para a gente começar a preparar o chão do nosso coração para esse contato com a doutrina, com os evangelhos de Jesus, com o fato de estarmos aqui na Terra. Eu gostaria de primeiramente falar com vocês, meus amigos, sobre a gratidão. Esse sentimento maravilhoso, que é um sentimento que é a base do amor, é a base da nossa comunhão com Deus, e que muitas vezes passa desapercebido por nós. Hoje, por exemplo, nós já demos graças a Deus por estarmos aqui. Quando eu digo estarmos aqui, meus amigos, não estou dizendo de estarmos aqui na casa espírita, que se a gente pensar em tudo o que aconteceu ao longo do dia, é a culminância. Se a gente pensar em tudo que, considerando que inclusive hoje é sexta-feira, da semana útil, se encerra, né, esse período, também é uma culminância. Esquecendo tudo isso, mas lembrando-nos que nós despertamos hoje pela manhã. Sabedores que ontem, nós, quando fomos nos deitar para descansar, as multidões de nós por toda parte, sabedores que esse sono renovador do corpo, quando temos a certeza que o espírito não descansa, ele não para, um espírito que se propõe ao trabalho do Mestre Jesus, né? Um espírito que se propõe a continuar o seu melhoramento. Sabedores que tudo isso está acontecendo e que pela manhã a expectativa é despertar, não é? Porque ir dormir todo dia é uma experiência de morte. A gente não tem certeza do que vai acontecer, né? Se a gente vai realmente despertar. Então, hoje pela manhã, quando eu despertei, que eu abri meus olhos, olhei para o teto, aí, aparentemente eu estou encarnado. Por quê? Com os meus olhos, eu estou reconhecendo as manchas da umidade, da casa velha, aconchegante que o Pai amado edificou para nós. E agora, nesse momento, falo do meu Pai carnal. Uma figura muito importante em minha vida. Aí eu me levantei, fui em direção da cozinha, cumprimentei meu pai, e considerando que ele está encarnado, eu entendi que também eu estava encarnado, porque ele respondeu, bom dia, meu filho. Ufa, eu despertei. E é assim conosco que estamos aqui. Mas a gente sabe, meus irmãos, que nessa noite que encerrou, que houve esse alvorecer, esse amanhecer para tantos, para nós que aqui estamos, isso não aconteceu efetivamente para multidões de nós. Deus achou conveniente, pela arquitetura da vida, recolher para o verdadeiro mundo tantos de nós. E se encerrou o tempo desses irmãos. Mas o dia correu, não correu? Quantos foram de nós que não foram às suas atividades de trabalho, para ganhar o pão? Quantos de nós não estavam nas universidades estudando, foram os jovens, principalmente as escolas? E o dia foi correndo, graças a Deus. E nesse dia que correu, quantos de nós, principalmente aqueles mais acamados, ou pelas
fatalidades da vida não foram também recolhidos ao mundo maior? Porque na conveniência da vida, Deus entendeu que era chegado o momento. Mas nós estamos aqui, todo mundo aconchegado, né? Sentadinho. Hoje não precisa do ar-condicionado, está fresquinho. Grande parte de nós já jantou. Se dedicou esse tempo a estar aqui e ouvir essa pessoa que vos fala, que apenas pede a Jesus, no máximo, um pequeno servidor da sua palavra. Quantos de nós estamos tendo essa oportunidade maravilhosa? E a gratidão por isso. Nós estamos realizando esse sentimento de gratidão, de dar graças a Deus, estarmos aqui encarnados. Porque nós sabemos que estar aqui hoje na Terra, nesses tempos que para muitos parecem tão difíceis, tempos bicudos, né, por assim dizer, tumultuados, ruidosos, onde o sofrimento parece campear todos os cantos da terra e está dominando, né? Como os jovens dizem, né? Está dominado, né? Quando a gente sabe, à luz da doutrina consoladora, que não é bem assim. Que todo esse ruído, que todo esse barulho, que todo esse tumulto é o desespero do mal, porque sabe que já perdeu. Já perdeu. Perdeu o Playboy. Não tem mais vez para você. E tal qual a fera acuada, ele tenta de alguma forma reagir, mas não tem mais jeito. Por isso que agora a gente vê todas essas manifestações. Acalmem seus corações. Não se deixem levar por tudo esses acontecimentos, por mais dolorosos e difíceis que sejam, eles são necessários e são momentâneos. Tudo passa. Agradeçamos, meus queridos, a Deus a oportunidade de estar aqui encarnados. Olha que maravilhas, nós estamos aqui num momento, poucas gerações depois do Consolador prometido ter aportado à terra pelas mãos do codificador. Olha que maravilha. Olha o presente que nós estamos tendo. Somos, considerando as devidas medidas e proporções, tais quais os primeiros cristãos. Nós não tivemos esse presente maior de conviver com Jesus, mas imagina que maravilha ter podido ver, ouvir o Mestre. Nós o ouvimos, nós o vemos hoje através dos seus evangelhos revivificados por essa doutrina que nos ilumina. Por isso, quando perguntamos, mas Paulo, por exemplo, teve a aparição de Jesus que modificou a sua mundo, e Jesus não bate todo dia a sua porta? Com seus evangelhos, com seus ensinamentos? Você precisa que ele se materialize, é isso? Não sejamos tão criancinhas mais, né? Aprendamos a ser gratos, meus queridos. Gratos porque você ir no fogão e ter comida, abrir a geladeira, não te faltar nada. Aprendamos a ser gratos por você ter forças para, no mínimo, estar aqui. Olha que maravilha. Aprendamos a ser gratos. Mas manifestemos essa gratidão com trabalho. Porque já dizia o apóstolo que uma fé sem trabalho, sem ação, é uma fé morta. Não vale nada. Ela não te melhora, não te modifica, não te ensina. Então, o primeiro ponto, para a gente estar aquecendo as turbinas, é esse. Reflexionemos sobre a gratidão e a necessidade dela em nossas vidas. Outro ponto, queridos, é uma historinha, uma passagem que aconteceu comigo. Me permitam falar. Não procuro lembranças para minha pessoa, holofotes, mas um acontecimento que me trouxe certo pensar sobre a vida, sobre ser espírita, sobre tentar ser cristão. Sobre tentar ser cristão, queridos. Esse esforço de ser cristão. Porque levantamos as bandeiras. Sou espírita. Me permitam os outros irmãos. Sou católico. Sou protestante. Sou democrata. Sou republicano. Sou isso, sou aquilo.
que ser cristão, de fato? Isso é para pensar, hein? Mas não é agora o assunto que nós vamos desenvolver. Certa feita, um amigo muito amado, querido, nos interrompeu. Oswaldo, você que fala tanto do espiritismo, né? Às vezes até chato. Me fala, o que vai ser, por exemplo, de mim quando eu deixar essa terra? Quando eu morrer, palavras dele, nós sabemos que a morte não existe. Que Kardec matou a morte em 1857, com a anunciação da doutrina consoladora. Mas o que será de mim então? Ai, que sinuca de bico que eu me meti, queridos. Eu falei, o que eu vou falar para ele? Que tem uma história tão diferente, que ainda tem curiosidade sobre certos postulados da doutrina, mas ainda está tão ligado, como qualquer um de nós, aqui à Terra e às coisas da Terra. Como que a gente desenvolve alguma coisa, principalmente na nossa pequenez de trabalhador como vós, que se esforça, que tomba, que levanta, que pede a Deus para que a distância entre os tombos cada vez seja maior e o levantar mais rápido? Como é que eu vou falar para ele? Eu não tenho essa verdade. Aí eu pensei, Jesus, está na tua mão, me ajuda. Aí eu conversei com ele o seguinte: olha para os teus dias. O que você tem feito dos teus dias? Você tem consolado mais? Você tem amado mais? Você tem perdoado mais? Você tem sido consolo na vida das pessoas ou motivo de preocupação? O que você tem feito dos seus dias? Quando você chega, você é motivo de alegria, de sorrisos, ou as pessoas se acuam, se curvam, considerando muitas vezes a autoridade que você tem? O que você tem feito dos seus dias? Quando você chega, você traz mais ou leva mais? O que os ensinamentos do Cristo, considerando que ele sim sabe do nosso mestre, você tem exercitado os ensinamentos do mestre? O que você tem feito dos seus dias? Porque isso é assim que é, meus queridos. Nós sabemos que do lado de lá, no mundo maior, não muda nada. A gente continua sendo as mesmas pessoas que aqui somos. Só que nossas características, nossos vícios, nossas virtudes são potencializadas. Nosso olhar se modifica. Então, se a gente quiser saber, querido, o que nos espera depois dessa vida, quando do retorno ao mundo espiritual, analisem o que tem feito de seus dias. A gente tem ido às palestras, frequentado os cursos, a gente tem sido generosos com a nossa família, com os nossos amigos. Mas me digam, está numa casa espírita, por exemplo, nesse momento onde a espiritualidade aqui age, ela foi preparada desde os primeiros momentos da manhã, quiçá antes, como sabemos, para poder recebê-los. Mas e aí? E todo esse amor e todos esses ensinamentos, porque a gente sabe. Eu estou trazendo aqui apenas uma pequena fração. Quando a gente vai para casa, o que acontece? Isso é palavra que encontra morada em nosso coração, nos transforma e nos motiva. Ou a gente sai, ai que palestra linda, servia para Cicrano, servia para Beltrano, servia para fulano, mas e para nós? E para nós? Eu vou simplesmente, quando sair dos portais da casa, voltar, colocar as vestes da pessoa que entrou? Ou eu vou tentar refletir mais sobre isso? Não, eu vou me esforçar em continuar meu trabalho de melhoria.
Porque senão, queridos, nós estamos, por exemplo, na casa espírita, como um evento social, como a completar a agenda. Aí não vale. Não vale, tá? Tem que voltar para o final da fila de novo. Essa é a proposta, queridos. Essa reflexão sobre o que nós estamos fazendo da oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados mais uma vez. Agora, com a benfeitoria maravilhosa de estarmos vivendo a oportunidade do conhecimento dessa doutrina consoladora. A gente sabe que mais se cobrará de quem mais recebeu. Hoje, à luz da doutrina, nós sabemos que a morte não existe, que o Espírito continua, que assim como ele continua, ele já retornou inúmeras vezes à Terra. E a gente sabe que essa necessidade de retornar à Terra é para nos purificarmos, é para nós nos redimirmos, para nós nos reestabelecermos com a lei. Porque o nosso objetivo, o nosso destino é Deus. Deus, a perfeição absoluta, para que possamos ser, no mínimo, essa perfeição relativa. Por isso que Jesus, nosso guia e modelo, veio à Terra trazer os seus ensinamentos para nos guiar, para nos orientar. Mas o que nós estamos fazendo de nossas vidas, meus irmãos? Não adianta, viu? Não adianta acumular título, honoris causa, PhD, doutor, mestre. Isso é bom e necessário, por favor. Mas a gente não vai levar nenhum deles. Não adianta acumular certificados de propriedade, terra a perder de vista, edificações que a gente não dá conta de contar os cômodos. Nada disso vai ter valia, meus queridos. Do pó a gente veio, para o pó a gente volta. Mas aquela, como se diz, aquela malinha, né? Que a gente veio quando aportou aqui na terra, e com um documentozinho que a gente não tem acesso, que está escrito qual que é a nossa proposta para estar aqui, e o porquê, e qual que era o objetivo. Quando a gente voltar para lá, vão nos perguntar. Não é bem assim, né? Mas, e aí? Fez valer? Está voltando melhor do que quando foi? Ou se comprometeu mais? Porque é o que acontece, né? Das vezes, em vez da gente pagar alguns débitos, a gente acrescenta outros, né? Mas não se desesperem. Não se desesperem. Só de estar aqui é uma maravilha, viu? Quer saber por quê? Olha lá fora o mundo. Não tinha um monte de convite para essa sexta-feira friozinha que tá? Comida boa, quente, a companhia de várias pessoas, amigos, familiares. Mas vocês escolheram a melhor parte. Escolheram tratar-se. Escolheram estar nesse processo de melhoria, de transformação, de edificação. É apenas uma horinha e pouco. Fizeram a melhor escolha do dia. Então, só de estar aqui, dá para perceber, a gente sabe, não tem dúvida. Estão preocupados, sim, com a sua transformação. A gente sabe também que grande parte de nós não nasceu na casa espírita, de pais espíritas. E a gente não tem dúvida porque nos incluímos. Que a grande maioria de nós não procurou a casa espírita pelos caminhos do amor. A grande maioria de nós, meus irmãos, procurou a casa espírita pelos caminhos tortuosos da dor. Porque a gente estava cansado, desesperado, aflito, querendo explicações, querendo que alguém nos trouxesse consolo, amparo, enxugasse as nossas lágrimas.
que são enxugadas com conhecimento, que esclarece, que te olha nos olhos, meu irmão, e diz: você não sofre por capricho de Deus. Você não sofre porque Deus te esqueceu. O teu sofrimento hoje é a tua redenção dos compromissos lá atrás você assumiu. Outro dia, ouvindo um amigo palestrante, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: sim, o destino existe. Aquilo eu quase caí da cadeira. Destino? Tudo já está selado? Sim. Ele falou: o destino existe. Aí ele esclareceu. Vírgula. Sabe aquela piada, aquele programa, né? Deixa eu molhar o bico, né? Aí ele esclareceu. Querido, o que você experimenta hoje está destinado a você em função das tuas escolhas em outros tempos. Se o teu sofrimento ou o que você experimenta hoje, tu não encontra a justificativa, a causa nesse tempo, é de um tempo pretérito. A gente fala de outra vida. E aí a gente começa a pensar, como que a gente vai se fortalecer diante de tanta dor, de tanto sofrimento? Como que a gente pode se manter de pé muitas vezes, né? A gente fica cansado. É justo. É por isso que Deus é Pai. E olha que maravilha. O primeiro a chamá-lo assim para nós foi Jesus. E quando Jesus chama a Deus de Pai, Ele nos aproxima e aproxima a Deus de nós. Ele faz com que nós possamos sentir um carinho, um amor paternal em Deus, a ponto de sentirmos-nos acolhidos. Mas e a nossa fé? Esse é o trabalho da noite. Como anda a nossa fé, queridos? O que é fé? Como nós utilizamos a nossa fé na lida do dia? A fé. Todos nós, se aqui perguntados, você tem fé? É muito subjetivo dizer fé. Fé em quê? Como estamos numa casa religiosa, espiritualista, espiritual, uma casa de oração, consagrada à doutrina consoladora, a fé em Deus. Você tem fé em Deus? Sim, eu tenho fé em Deus. Muitos de pronto respondem um pouco titubeantes, porque a ideia de Deus é ainda muito complexa para muitos de nós. Muitas das vezes, como Jesus nos lembra, né? Jesus nos lembra, é difícil se aquilo que a gente vê, dá testemunho, a gente vacila. Imagina daquilo que a gente não vê, porque ninguém vê Deus como eu vos vejo. A gente vê Deus na sua obra. A gente vê Deus quando olha com o olhar daquele que entende que a gente é criatura. Nós tivemos um Criador. A gente já teve até outra oportunidade de falar sobre esse assunto aqui na casa. Como anda a sua fé nesse Pai celestial? Fé, queridos. Fé não é só crer. Porque crer, todo mundo crê em alguma coisa. Você crê. Eu vou falar primeiro para os meninos. Meus irmãos, você crê que a sua mulher existe? Você crê que ela existe? Alguns até não, né? Mas ela existe, ela está aí. Eu acredito. Eu creio, claro que sim. As meninas também. Você crê que o seu marido existe? Claro, está aqui, eu estou vendo. Uhum. Você crê no vento? Sim, ele me refresca. Crer é a base. Acreditar. Acreditar na existência desse Pai celestial, causa primeira, inteligência superior. Acreditar
com o olhar daquele que olha para o mundo e não acredita na casualidade, mas na causalidade. Que tudo teve um começo. E se existe harmonia, se existe inteligência na criação, pressupõe-se, e disso não se tem dúvidas. Esse causador é inteligente. É esse Pai de eterna bondade, de misericórdia, que não derroga das suas leis por nosso capricho. Por isso que nós sofremos. Porque somos criancinhas ainda teimosas. Que por vezes não percebemos a beleza de seu trabalho para nossa melhoria, para nossa transformação. E tal qual a criancinha se joga no chão, faz birra, esperando que alguém vai lá levantá-la, né? Mas pais sensatos não fazem isso, né? Deixa lá chorar, deixa desidratar, de tanto chorar. Uma hora ela vai cansar, vai se levantar e a vida vai continuar. Somos nós. E é isso que Deus quer de nós. Mas se a fé não é só crer, o que é a fé então? A fé, queridos, ela pressupõe um relacionamento. E como qualquer relacionamento, você precisa no mínimo ter duas partes. Duas partes. No nosso caso, nós e Deus. Nós, do que nós somos, cada um sabe o que é. E Deus. E Deus que a gente não tem controle. E Deus que age para o nosso bem o tempo todo. Nós fazemos a mais ínfima das menores das partes. Deus está no controle de tudo. Apesar da gente ser teimoso e não enxergar isso. É necessário começarmos a compreender a fé como um relacionamento. E como em todo relacionamento, o que pressupõe num relacionamento em que observamos duas partes? Fidelidade. Porque num relacionamento onde o outro vê o outro lado como um companheiro, você tem essa relação de fidelidade, de cumplicidade. Você acredita no outro, você o respeita. Não dá para entender um relacionamento sem fidelidade, não é verdade? Para quem se relaciona aqui, tem um companheiro, uma companheira, tá? Para quem representa uma instituição, seja de trabalho, seja igual a esta, uma instituição perdão, gente, engasguei. Religiosa, a gente sabe da necessidade da fidelidade. Por mais que muitas vezes a gente não concorde com algumas coisas, mas sentamos e conversamos. Com Deus não dá, porque Ele é perfeito. Eu diria que não é que com Deus não dá, com Deus não precisa. A perfeição de Deus, ela tudo esclarece ao seu
Voltei? Onde que eu estava mesmo? Bom, fidelidade. Então, a fé, ela pressupõe, queridos, um relacionamento com Deus, com fidelidade. Mas a fé ainda, ela tem um aspecto que eu sinto, essa é a opinião do Oswaldo, que é um dos mais importantes. A confiança. Confiar em Deus. Confiar em Deus apesar de saber que Deus nunca nos abandona. Que haverá momentos na nossa vida que passaremos por grandes dificuldades, grandes sofrimentos. E esses momentos não são para testar a nossa fé. E esses momentos não são tempos onde nós estamos sendo submetidos a sofrimentos por capricho. Não. Esses tempos são necessários para que a gente se reabilite. E uma fé aquecida, uma fé daquele que confia apesar de tudo, de todos. Essa fé te mantém de pé. Essa fé não te deixa cair, não te deixa cair no desespero. Essa fé te faz compreender o que te acontece. Esse é um dos aspectos da fé, queridos, que nós precisamos aprender a trabalhar. Porque se tem uma coisa que todos aqui estão submetidos, se não nesse tempo, se já não passaram, vão passar, é por provas e é por expiações, por tormentos, por sofrimentos. Porque muitos de nós aqui não teve momentos na vida onde tudo estava bem, tudo corria bem, parecia um céu de brigadeiro. Parece que a gente estava caminhando naquela estrada de Oz, de tijolinhos dourados, né? E de repente desanda. Reveses financeiros que nos levam à miséria, ou à falta do pão. Doenças que nos debilitam e que surgiram na calada do dia. Tudo isso, todos nós estamos submetidos, queridos. Que não nos cabe questionar, mas nos preparar e aceitar resignadamente. Essa aceitação resignada é o aceitar daquele que não lamúria, que não reclama, que compreende que o que lhe acontece é uma necessidade. E como sabemos que nada acontece se não for a vontade de Deus, está tudo certo. E aí a gente lembra de Paulo quando diz, em tudo dai graças. Olha que lindo, ele fala tudo. Ele não está dizendo só da mesa farta, do trabalho, do emprego garantido, da casa. Não, ele fala também das dificuldades que a gente está passando, das dores, do sofrimento. Tudo. É disso que ele nos lembra. Em tudo dai graças. Ele fala no momento onde ele já havia experimentado todas as agruras pensadas para aquele tempo, para alguém que se levantou a falar de Jesus para um mundo que, se vocês imaginam que hoje é difícil muitas vezes de aceitar, quiçá aquele tempo que a gente não tinha o cristianismo, o exemplo do Cristo. Olha a dificuldade que esse homem encarou. E que graças a ele hoje nós podemos saber de Jesus, revivido pela doutrina. Como está a nossa confiança em Deus? Saber que tudo o que me acontece é a vontade do Pai, então está certo. Está tudo certo. É para o meu bem. Eu estou sendo depurado. Eu estou sendo limpo dos meus vícios, dos meus compromissos assumidos há inúmeras encarnações. E que quem sabe hoje, nesse tempo, eu estou tendo oportunidade, planejada há milhares de anos, para que estivesse preparado para essa presente encarnação. Esse é o convite da fé, queridos, que a gente propõe essa noite. A fé daquele que confia
que confia apesar de tudo, de todos. É uma fé daquele que se entrega. Seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. E que eu te compreenda nas tuas mínimas ações, nas suas mínimas ações na minha vida. Que eu aceite a sua vontade. Não quer dizer que eu não posso, nas minhas orações, conversar com Deus e rogar a Ele a misericórdia. A gente sabe que esse Pai é misericordioso, Ele é bondoso. E que a lei não quer dizer que ela não pode ser modificada, mas sim, o auxílio de alguma forma vem sim, pode ser feito. Olha, se a gente aprender a fazer oração como deveria, já seria uma grande melhoria. Hoje a gente, quando fazemos as nossas orações, né? O que a gente está pedindo? O que a gente está pedindo? Sucesso nos nossos negócios? Saúde? Saúde para os nossos? Não tem nada de errado nisso. Mas se nós começássemos a pedir, Senhor, Pai de eterna bondade, de misericórdia, sede generoso comigo, me fortalece através da espiritualidade, do meu amigo espiritual, para que eu seja forte nas dificuldades da vida. Não me negue elas, Pai, eu sei que eu preciso delas. Não me isente delas. Eu sou exilado nesse mundo, porque fiz os compromissos. Então dá-me força, Senhor, para aceitar o que eu tenho, que eu não posso modificar. E me fortalece, Senhor, para eu me manter de pé. Essa é uma proposta, queridos, para aliviar os nossos sofrimentos. Essa é uma proposta que a doutrina consoladora vem nos lembrar. Desmistificar a questão, sempre trabalhada há centenas de anos, que a gente tem que ser liberto dos sofrimentos. Hoje a gente sabe que eles são consequências das nossas escolhas. Daí a importância de fortalecermos a nossa fé, mas trabalharmos conceitualmente o que é ela para nós. Entendermos que a fé não é o crer simplesmente. Crer é a base. Crer é o começo. Crer está lá, no primeiro capítulo, no primeiro livro dos Espíritos, quando tratamos de Deus. Está lá. Sabermos de Deus. Crer nele. Primeiramente, acima de todas as coisas, de todo o nosso espírito. Mas depois, meus queridos, a outra parte da fé, desse relacionamento, de fidelidade com esse Pai, confiar. Confiar com todo o nosso fervor, está tudo certo. É a vontade do Pai. E a vontade do Pai não é teu sofrimento. A vontade do Pai é o cumprimento da lei, que é de misericórdia, que é educadora, que é transformadora. Ele não te retira como você queria as tuas dores e o teu sofrimento, porque isso não te modifica. Não te transforma, não te melhora. Ele te fortalece. Mas ele espera essa vontade motivada por essa fé de quem confia. Como está a nossa vontade? Como está a nossa vontade? Porque vontade, quando a gente quer alguma coisa, a gente deposita aquela vontade imensa e consegue, não consegue? Quem quer terminar uma faculdade, fazer uma pós-graduação, quem quer perder alguns quilinhos, quem quer comprar um carro novo, e por aí vai, né? Mas essa vontade de fazer valer estar aqui, e essa vontade de dizer, eu não sou como diz a música, eu não nasci assim, eu não cresci assim, eu não vou ser assim. Não,
Aliás, essa música, na minha opinião, com todo respeito poético aos seus criadores, ela presta um desserviço. Por quê? Ninguém é. Nós estamos assim. Se estamos assim, podemos modificar. Eu estou pessoa nervosa, irritada, cansada. Posso me melhorar. Posso começar a trabalhar essas características em mim. Como está a vontade para fazer isso? Se você tiver a mesma vontade que você teve quando quis ter um carro, você vai conseguir. Se você tiver a mesma vontade para modificar um vício em você que você teve quando quis fazer determinada viagem ou determinada aquisição, você vai conseguir também. Escolhas. Prioridades. Como estão nossas escolhas, nossas prioridades diante da vida? Porque nós sabemos que estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui como aquele que veio provar aquilo que aprendeu. Nós estamos aqui para agora experimentarmos a expiação daquilo que causamos. Porque se tivermos êxito nesse processo de expiação, em breve a gente vai reparar com aqueles que no passado nos comprometemos. Olha quanta bondade de Deus. E a gente reclama do cônjuge, né? Que chama, que ele não é a melhor pessoa para nós, não nos entende. A gente reclama do colega de trabalho, né? Que, puxa vida, não aguenta aquela pessoa. A gente reclama do colega, dos amigos, das pessoas em geral, que não tem a mesma ideia que a gente e não vê nele uma oportunidade. Vou falar uma coisa para os amigos. Alguém aqui, por favor, pede nas suas orações paciência, tolerância. Por favor, eu gostaria de saber, quem pede paciência, tolerância, levanta a mão. Tá? Pode levantar se alguém pede nas suas orações. Gente, não sejam tímidos. Eu peço, se eu pudesse levantar a perna, eu levantava. Sabe qual é a má notícia? Imagina que isso aqui está cheio. Quando a gente pede paciência e tolerância, Deus não manda um copo assim cheio e fala, toma 2 vezes por dia, pela manhã e pela noite. Não. Deus manda exatamente aquilo que você precisa, na oportunidade do outro. Para você desenvolver a paciência, a tolerância, o equilíbrio dos seus sentimentos, a sua harmonia interior, porque o outro é a sua escola. Se você for capaz de amar aquele que não te ama, se você for capaz de amar aquele que te testa, de todo o teu sentimento, de todo o teu coração, sabe quem você vai alegrar? A Deus, a Jesus. Você vai estar fazendo valer esse tempo. Então te acalma, meu irmão. Tenha fé. Fé é daquele que confia em Deus apesar de tudo e de todos. Que sabe que não existe casualidade. Essa é a proposta que nós temos para vós, meus queridos. Essa reflexão sobre essa fé que nos motiva a estar aqui. Essa fé que deve nos fortalecer e que deve fazer com que nós imploremos a Deus mais um tempinho aqui, Senhor. Porque a gente não sabe quando Ele nos chamará. Dá-me mais um tempinho, Senhor, para eu poder fazer valer. Porque às vezes até aqui a gente pode ter feito um monte de besteira, como fez, como eu faço. Mas eu peço, Senhor, dá mais um cadinho de tempo. Eu me reabilitar. Mais um cadinho, Senhor. Misericórdia, Pai. Eu estou tentando, eu estou me esforçando. Eu estou quase no caminho. Dá mais um cadinho, Senhor. Me ensina a amar. Me ensina a perdoar, Senhor. Me ensina a perdoar aqueles que me trazem dor, aqueles que me descaminham, aqueles que não me amam, que me abandonam, me deixam sozinho. Me ensina a amar, Senhor, aqueles que não me amam,
aqueles que não me veem, aqueles que não sabem de mim. Mas, Senhor, acima de tudo, que eu te ame de todo o meu coração e que eu realize o teu trabalho, que não me falte forças nem fé, apesar de tudo, Senhor, e de todos. Vão em paz, meus amigos, que Jesus lhes conceda a sua paz.